Salve mineradores e mineradoras do exílio! Estou chegando aqui para mais um vídeo tutorial e hoje vou dar algumas dicas que eu aprendi sobre o mod OP nessa temporada atual que eu tenho feito no servidor. Valeu? Então, se você está curioso, se você está gostando do mod OP, se você gosta de Conan Exiles, por favor, deixa seu like aí, se inscreve para ajudar o Minera aqui e o canal a crescer. Valeu? Então, sem mais delongas, solta a vinheta! Bom, galera, eu tô aqui na escola porque a primeira dica tem a ver aqui com a criação dos lacaios, ok? Hoje acontece o seguinte, sempre que a gente cria um lacaio novo aqui na escola, né, ou em outra bancada, quando a gente vai tentar usar esse lacaio em alguma bancada, ele pausa o craft da bancada aqui, certo? A gente vai testar esse carinha aqui, por exemplo, ele é um alquimista, pelo que me parece, né? Deixa eu achar uma bancada aqui pra gente colocar esse carinha. Eu coloquei ele aqui na bancada, Shadow Hand. Ele libera algumas coisas para serem feitas. Mas se a gente tentar fazer, vocês vão ver que a progressão aqui, o craft, ele tá pausado, né? Ele não vai para frente. Eu posso dar play, ó, tá vendo? Ele continua pausado. Então qualquer coisa que eu colocar para fazer aqui, vai ficar pausado na fila, não vai ser feita, né? Esse é um dos primeiros problemas que a gente encontra quando começa a produzir lacaios, tá? E algumas formas de se resolver isso é a seguinte. Você pode esperar o reset do servidor, ok? Quando o servidor resetar, ele vai voltar a funcionar. Você tira e coloca ele na bancada que ele vai voltar a funcionar. Ou você pode trazer ele para o seu inventário, igual eu coloquei aqui no meu inventário, e sair do jogo. Você vai vir aqui, sair, você vai voltar para o menu inicial. Lá no menu inicial, você vai relogar no servidor normalmente. Quando você relogar no servidor, ele vai voltar a funcionar. Então é só você colocar ele de volta na bancada e vai voltar a funcionar, ok? Se no servidor que você joga tem um mod Fashionits, você vai ter acesso, ou o seu administrador vai ter acesso a esse item aqui, ó. O Mirror. Com o Mirror, você consegue também desbugar. Você vai clicar para usar o Mirror e vai ter essa tela aqui bem cabulosa com um monte de informação. Mas a única coisa que você vai fazer é dar um apply aqui. Ele meio que dá um clean no seu personagem, né? Ele limpa todos os status do seu personagem. É meio como se você tivesse ido lá na tela inicial do jogo, no menu e voltado para o servidor, né? É meio como se você tivesse saído do servidor e entrado de novo, né? É algo parecido com isso que acontece aqui, ok? Então é só você dar um apply. Tá vendo? Ele meio que sai e entra de novo no servidor. Mas é bem rápido. Aí tudo volta ao normal, né? Só que você vai perder alguns status, né? Se você tiver se você estiver usando algum buff na hora, você vai acabar perdendo, né? Mas aí é só pegar o buff de novo. Feito isso, você coloca de volta o carinha aqui. Ele vai voltar a funcionar. A gente pode pôr para fabricar. Ó, viu? Já fabricou aqui, ó. Fabricar 10. Ó, fabricou, beleza? Então ele está funcionando normalmente. Essa aí foi a primeira dica e a gente vai para a próxima. Galera, a próxima dica é sobre o farm de moedas seladas, que são as moedas usadas aqui no mod. Aqui no Contract Board, quando a gente coloca um Tax Collector, ele libera a opção para a gente vender moedas do Vanilla, ok? Cada 2.500 moedas é 3 moedas seladas, tá? Parece pouco, mas se você considerar que tanto o ouro quanto a prata são recursos que você consegue farmar em altíssima, grandíssima escala, isso aqui acaba se tornando muito viável, né? Tem gente que prefere ainda sair, caçar cabeças, né? Se você quiser usar o Mistério Obelisco para craftar chaves, você pode usar ele, né? A gente fez um vídeo recentemente, se eu lembrar eu vou deixar aí no card. Mas o craft de moedas, tanto de ouro quanto de prata, é muito possível, né? Tem a mina do Van, se eu não me engano, farma as rochas douradas, né? As rochas prateadas. No servidor que você joga, você usa o Van. Você pode botar aí 10 minas do Van e colocar para fazer as 10 farmando rocha dourada, né? E tem a Conqueror que faz duplicar dos itens. Tem a Great Furnace, eu não vou lembrar o nome do mod agora, que faz moedas duplicadas também, né? Então hoje, com a vasta gama de mods que a gente usa nos servidores, é um recurso até bem acessível você criar um farm bem grande, bem insano de coins para poder vender aqui no Contract Board, beleza? E tem algumas cabeças que dão bastante moedas, né? Conforme você for liberando. Ó, esse aqui, por exemplo, dá 10 moedas, né? Cada 3 cabeças.
Aqui tá a cabeça de hiena. Eu acho que tá errado, seria cabeça de lombo grosso, né? Mas aqui, a cada 3 cabeças são 10 moedas. Se eu não me engano, tem também em algum outro lugar aqui. E, ó, a cada 3 cabeças de mamute são 10 moedas. Então tem alguns itens aqui que dá mais moedas, ó. Coração das areias, né? 10 coin. Então tem alguns itens que dá mais moedas, beleza, galera? Mas se você é do tipo que gosta de produzir em grande escala, as moedas aqui, elas são uma grande opção, valeu? Então essa aí foi a dica número 2. Bora para a próxima. Galera, a próxima dica é sobre o farm de ovo. No mod OP a gente gasta bastante ovo, ou modzinho que gasta coisas básicas aí, sim. Bom, tem algumas formas de se farmar ovo e eu vou tentar mostrar para vocês as que eu conheço, beleza? Então bora lá. Bom, a forma básica de se farmar ovo é pegando na mão, no ninho de lombo grosso, ok? E você pode pegar também com uma picareta, né, ou com uma pickaxe. Só que no ninho de lombo grosso não funciona, tá? No ninho de lombo grosso você tem que pegar com a mão mesmo. Mas alguns ninhos que aceitam farm com a picareta, por exemplo, no ninho de algumas aves que tem aqui no deserto, eu vou tentar encontrar. Ó, nesses ninhos aqui, ó, você tem que bater na posição certa. Olha lá, ó, 72, viu? Tem a posiçãozinha que você tem que bater, ó, para acertar no ovo. E às vezes esses ovos que estão mais no meio é mais difícil, né? Às vezes você não vai conseguir, tá? Aí você pega na mão mesmo. Aqui nessa região que eu tô tem bastante desses ninhos. Aqui no meio, em frente ao local da invocação, tem bastante. Tem outro aqui, ó. Sempre sobra um, tá? Então tem aqui, ó, tem ali também. Aqui no começo do rio eu sei que tem também, ó. Aqui no começo do rio, nessa região aqui. Ó, tem alguma delas aqui. Ninho aqui, ó. Mais ali para frente eu sei que tem. Eu tô bem aqui nesse quadrante. Aqui é o Corjadouro. Essa área aqui do deserto eu sei que tem também, tá? Outra forma de se farmar ovo é esfolando cadáveres de aves. Normalmente com cutelo vem mais. Ó, veio 34 ovos. Tem mais um aqui. Normalmente com cutelo tem mais chances de vir ovos. Agora não veio. Mas essa é uma forma aí também de se conseguir ovos, galera. Agora veio também, tá vendo? Então com o cutelo, com o machado, com a pickaxe, tem uma chance boa aí de vir ovos no farm de aves, beleza? Outro lugar que vocês vão conseguir bastante é no pântano, no ninho de terror das dunas. Aqui no finalzinho do pântano tem, sei que tem. Mas o local que tem bastante aqui no deserto, atrás da mão negra. Aqui é a mão negra, né? Mais ou menos por aqui assim. Aqui tem bastante ninho. Olha lá os ninhos. Aqui é a mesma coisa que o ninho das aves lá, da avestruz. Alguns vai dar certo, outros não vai dar. Então tem uma posição certa que você tem que bater para conseguir, né? Você pode ficar rodando igual um doido aqui. Mas se você bateu, bateu e não conseguiu, pega na mão mesmo para não perder viagem, dá respawn. Ó, consegui, tá vendo? 72 ali, ó. Ó, peguei de novo. Então, dependendo da sua ferramenta aí, se você tiver uma ferramenta muito boa, uma Elder da vida, ou uma ferramenta do OP que tem o kit, né? Você vai conseguir farmar bastante ovo desse jeito, tá? Ó, tem muito ninho aqui. E lá no pântano também tem bastante. Beleza, galera? Outra forma de se conseguir farmar esses ovos é na sua fazenda, beleza? Vou voltar para a base aqui. Voltei aqui na base, galera. Eu falei na fazenda, né? Porque dependendo aí do servidor que você joga, pode ser que tenha uma fazendinha dessa aqui, ó. É a criação de galinhas, galera. É do mod LCDA Bestiário. Beleza? Então, aqui está o conhecimento. É esse item aqui que você tem que desbloquear. E vai desbloquear o Egg Sorter, o Eggs Incubator e o Chicken Coop. Que são essas 3 estações aqui. Como que funciona isso? Primeiro você tem que colocar esses ovos que a gente farmou, né? Você pode separar alguns e colocar aqui no Egg Sorters. A cada 20 ovos, ele vai gerar a sorte de gerar um ovo fertilizado. Então você vai colocar aqui. Aqui na fila de fabricação não aparece nada. Mas você pode pôr. E de tempos em tempos ele vai gerar um randômico aqui. E de 20 ovos vai ser gerado um ovo fertilizado, que é um ovo desse aqui.
Depois que fertilizar o ovo, você vai pegar e vai colocar aqui no incubator. E depois de algum tempo, aqui diz 24 horas, mas dependendo do seu servidor, ele pode ser menos. Ele vai chocar e vai gerar um pintinho, beleza? E com o pintinho em mãos, você coloca ele aqui no chicken coop, tá? Coloca ele aqui, que aqui funciona como um curral que a gente já está acostumado, para pôr semente como comida. O pintinho vai crescer, vendo aqui eu tenho dois pintinhos, tá gerando duas galinhas novas, ok? E as galinhas adultas vão gerar ovos. Então é um jeito aqui secundário, né, mais acessível de você gerar ovos. Então essa aqui é mais uma forma secundária, né, dependendo se tem ou não esse mod no servidor aí que você joga. Beleza, galera? Então tá aí a dica. Bora para a próxima dica. Galera, a próxima dica é: aprenda os conhecimentos estendidos de culinária e fermentação do modo Vanilla. Então, a gente tem o Cozinheiro Especialista 3, que vocês precisam aprender. Cozinheiro Especialista 1, que vocês precisam aprender. E o Especialista em Fermentação 1. Eu aconselho vocês a aprenderem todos, mas esses três conhecimentos são super necessários para vocês aprenderem a fazer a gororoba aromatizada, a gororoba melhorada, o hidromel e o absinto. Beleza? Então são essas três coisas. E eu vou tentar mostrar para vocês aqui bem rápido onde é que vocês vão aprender esses três conhecimentos. Bom, o Cozinheiro Especialista 3, vocês vão aprender aqui no Morro dos Mortos. Aqui é o obelisco. E tem o ícone do Morro dos Mortos. À direita dele vai ter essa cabana grande. E do lado dessa cabana grande vai ter uma cabana pequena. E é nessa que você tem que ir. Chegando aqui nessa cabana pequena, para você entrar, e vai estar aqui no chão. Cozinheiro Especialista 3. Cozinheiro Especialista 1, ele está lá no local da invocação. E no local da invocação. Subindo aqui, você pega a esquerda de novo. Aqui no chão vai ter o Cozinheiro Especialista 1 e o 6, ok? Mas o que a gente precisa é o 1. E por último, a fermentação vocês vão pegar aqui no Covil. Fica aqui, ó. Aqui é a arena do Covil. Você pode se orientar pelaquela tocha ali, pelaquela estrutura que tem uma chama. Então, à direita dela, se você olhar, vai ter outra chama ali à direita, tá? E outra chama ali à direita dela também, né? Você pega essa direção aqui. Vai ter essa escada, ó. E aqui à direita vai ter uma galerinha aqui fazendo uma festinha em volta da fogueira. Em cima do banquinho vai ter o conhecimento especialista em fermentação 1. É o que você vai precisar aí para fazer o hidromel e o absinto. Valeu? Próxima dica, galera, é sobre criação de lacaios de maior nível, né? Quando a gente coloca um professor aqui na escola, ele libera um craft de alguns guerreiros nomeados, né? Que são os guerreiros bem fortes do OP. Só que eles pedem um stole treinado, que a gente já viu como se faz isso. Ele pede a Arena Token, que a gente vai ver agora. Ele pede a Burn Essence, que a gente já viu. Então só falta a gente ver a Arena Token, que eu vou mostrar agora para vocês como que consegue isso, beleza? Primeiramente, vocês vão ter que ter o Stolen Offspring. Esse Stolen aqui você vai conseguir dropando na Arena dos Bandidos, tá? Uma vez que você tem o Stolen Offspring e tem desbloqueado nos seus conhecimentos o craft do Stolen Offspring, você vai treinar ele, tá? Você vai jogar ele aqui dentro, ó, e vai treinar ele. Você tem que ter o Omega Production também, que eu já mostrei como se libera isso. Então a gente já tem todos os itens aqui para fazer o Training Offspring, beleza? Fez esse carinha aqui, ó, traz para o seu inventário. A gente vai lá na Arena Gate summonar o desafio, no qual a gente vai dropar o Loyalty Token, beleza? Bora lá. Inclusive eu estou com uma Rebel aqui, eu trouxe ela. Ela não tá upada, nível 8, tá? Mas vamos lá. Eu tô aqui na Arena PES, onde a gente summona os desafios de Arena PES, ok? Eu estou com o Stolen Offspring treinado aqui no meu inventário. E com ele você vai interagir aqui. E vai vir aqui, ó, Rebel inclusive, tá? Aí você tem que matar essa galera. E nesses carinhas aqui, ó, vai ter uma chance de dropar o Loyalty Token, galera, ó.
beleza? Entre outras coisas, ó. Mas é assim que vocês vão conseguir o Loyalty Token. Ó, conseguimos Civilian Work Order comum, Master e Expert. Então a gente tem aqui Loyalty Token Tier 3, Tier 2 e Tier 1. Então em um desafio a gente conseguiu 5 Loyalty Tokens de 3 níveis diferentes, ok? Então, é dessa forma aí que vocês vão conseguir os Loyalty Token para poder estar fazendo os guerreiros aí do reinado de vocês, né? Que são os carinha mais fortes, beleza? Galera, eu vou aproveitar que eu tô aqui com a Rebel e vou dar a última dica para vocês, tá? A última dica se trata de suplementos alimentares aqui para o seu Troll. Eu vou mostrar aqui primeiro nos conhecimentos em sobrevivência. Você consegue desbloquear os Supply Draws, que são alimentos que mudam os atributos dos lacaios de vocês, né? Então esse aqui é bem legal. Hoje isso aqui tá bem roubado, mas no futuro eu acredito que vai ser balanceado. Você faz lá no IN, vou mostrar para vocês, tá? Mas você faz lá no IN. Então aqui no IN você vai conseguir fazer alguns suplementos alimentares. O meu tá limitado porque o meu IN aqui é V2 ainda, mas aí no V3 você vai ter acesso completo aos suplementos alimentares para Trolls, tá? Não é difícil de fazer. O pallet você faz aqui no IN mesmo também. O Misture Pallet. Você pode tanto fazer com um lacaio aqui dentro, ele vai fazer tanto o Mesh quanto o Misture Pallet. Mas se você não tiver o lacaio, ele faz também com outra forma, né? Com outros recursos. Você tendo o IN V3, você vai conseguir fazer todos os suplementos, beleza? Eu deixei aqui, ó, 2 lacaios para a gente testar. Uma Rebel, level 0. E uma Valkyria Primate, level 0 também, tá? A Rebel, ela já começa aqui com 35 de força. E a Valkyria com 8 de força. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar só... Vou pegar uns... Sei lá, mano, eu vou pegar uns 50 de cada. 50 de força. E eu vou colocar aqui até onde eu achar que vai, tá? Então eu vou testar nas duas aqui. Eu já volto com vocês para ver o resultado. Eu peguei 50. Vou começar a alimentar ela. Só pegar e jogar aqui. Jogar 5 por vez. Foi. A gente olhar agora aqui, ó. Foi para 95 a força dela. Bom, galera, eu coloquei 50 pallets de comida nela. De força apenas. Então ela finalizou aqui com 315. Isso aqui é uma alteração definitiva, né? Não é temporária. Como vocês podem ver, não tem efeito nenhum. E ele alterou no status base dela aqui, ó. Tá bom? Então, ó, ela, no nível 20, ela tá com 315 de força, que é um absurdo. Então aproveitem enquanto isso aqui não foi corrigido ainda, ok? Eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar 50 pallet de força e vou colocar na Fallen. Galera, terminei. Coloquei 50 pallet de força aqui na Valkyria também. A diferença da Rebel para a Valkyria que eu percebi é que a Valkyria upou bastante. A Valkyria foi pro level 63 com os 50 pallets, enquanto a Rebel ficou no level 20. E, consequentemente, a Valkyria conseguiu bastante força. Também ganhou alguns bônus aqui devido ao nivelamento que ela recebeu, né? Ela veio para 63 e recebeu os perks, né, a cada 10 níveis que ela upou. Enquanto a Rebel não conseguiu isso. Não aconteceu isso. Tá? De qualquer forma, no final das contas, elas ficaram bem parecidas. Mas lembrando que a Rebel aqui ainda pode upar bastante, né? Tá no level 20. Ela ainda pode upar manualmente bastante ainda, né? Bom, galera, e as dicas por hoje foi isso. Espero que você tenha gostado. Deixa aí nos comentários se você sabe algum macete que eu não falei. De repente eu volto no futuro aí com um vídeo 2 de dicas para o mod OP. Valeu? Então um grande abraço, fiquem bem, fiquem vivos. Até a próxima aí. Bye bye, galera.